estamos. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por chegarmos até aqui. Obrigada por essa manhã linda que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada porque, com certeza, o mais lindo dos livros é o Senhor em nossas vidas. E podemos contemplar o Senhor através de cada coisa existente, Pai. E das coisas que também não existem, que a gente não consegue ver, que é o vento suave, que é essa brisa gostosa pela manhã, que é o sol, Pai. Ó Pai, muito obrigada pelo calor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos permitido sentir e ver. Mas obrigada principalmente pela fé que o Senhor colocou em nossos corações. Nos trazemos até aqui, Senhor, para contemplar a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós queremos te implorar nesse momento que o Senhor instrumentalize sua filha de forma abundante, que ela venha ser instrumento do seu coração nesse momento, para nossas vidas, e que ela possa, Senhor, falar tudo que o Senhor tem para nós essa manhã, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, começar em mim, que isso faça transformação. Em nome da glória de Jesus. Amém. Irmãos, eu tinha um pastor que ele dizia que Deus é invocado. Só baiano entende essa linguagem, né? Porque ele age de umas formas que, humanamente falando, pode parecer estranho, mas tudo é para cumprir aquilo que ele deseja. Que é aquele que manda. Não, mas aqui está calor. Aqui está mais fresquinho. Não, aí não. Não tá ligando, não? Tá não. Senta aqui que aqui está fresquinho. Aí eu vou começar pelo fim. Boaz, ele vem da descendência de Pérez. Pérez foi aquele filho que, como a história se repete, né? É aquele filho que Judá teve com a sua nora. Quem lembra da história? O filho morreu, o filho de Judá, e ele prometeu que a sua nora casaria com o filho mais novo, era uma tradição. Depois ele não deu o filho mais novo e ela se fingiu de prostituta e engravidou do seu sogro, né? Engravidou do seu sogro e teve Pérez. E Boaz vem dessa descendência de Pérez. Boaz, ele é da família de Alimeleque, que é o marido de Noemi. Aí nós vamos ver nessa história que alguns fatos se repetem, mas o que me chama a atenção é que, para fazer parte da linhagem, da genealogia de Jesus, não foram pessoas de sangue azul, como poderíamos pensar, né? Porque Jesus é rei. Rei no céu e rei dos judeus aqui na terra. Mas ele escolheu pessoas comuns para fazer parte de sua genealogia. Escolheu uma prostituta como Raabe, que foi a mãe de Boaz, né? E que não tinha nada a ver com a linhagem de Israel, mas que foi uma pessoa que creu no Deus de Israel e que por isso foi liberto da morte, lá em Jericó, e casou com Salmão e teve Boaz. E Boaz agora se casa com Ruth, uma moabita, e ele se torna o pai de Obed, e que é o avô de Davi, sim, pai de Jessé e avô de Davi, e sabemos que Jesus é o leão da tribo de Davi. Vamos começar do fim, né? E agora vamos voltar ao começo. Eu não fiz os textos, porque nós vamos estar acompanhando pela Bíblia. Então, toda essa história de amor, entre Noemi e Ruth, ela é muito usada nos casamentos para ilustrar o amor que deve haver entre o marido e a sua mulher. E nós vamos ver que o amor, ele pode ser exercido em vários tipos de relacionamento, inclusive entre nora e sogra, que é um relacionamento muito difícil e até as pessoas fazem muita piada, né, com sogra. Mas os
homens, principalmente, eu noto que os homens eles se relacionam melhores com as suas sogras do que as mulheres. E eu conheço muitos homens que dizem que as sogras são uma segunda mãe. E a minha mãe tinha um bom relacionamento, né, com o meu marido. E eu conheço muitas sogras muito boas para seus gêmeos. A questão da... Meus gêmeos são mãe e filho. É isso mesmo. Eu noto, como eu sou do PG de Marli, né? Aí Marli fala muito dos genros, do bom relacionamento com o genro, mas especialmente com o Gilvan, né? Diz que ela e Gilvan, ele é uma pessoa muito brincalhona, e aí ele conquistou o coração de Marli, e brinca com ela, e regula ela, e ela sempre fala do amor que ela tem pelo genro, né? Pelo amor que ele também tem com ela. A gente precisa estar desmistificando algumas coisas que a gente até brinca, mas que são sérias. Que esse relacionamento entre nora e sogra, ela é mais uma questão de concorrência mesmo, né? Eu acho, eu tenho essa não vou dizer por mim, eu falando para a psicóloga, aí ela falou assim, olha, ciúme. Eu, na minha nora, Porque a gente criou muito para ela morreu, leva tudo a mãe. que a mãe nem liga. E eu não estou mais ali com os meus netos, amparando. A minha nora me trata muito bem. A minha nora, as minhas noras me tratam muito bem, mas eu ia falar a minha sogra. A minha sogra me trata muito bem e ela mesmo me diz, eu não quero devolução dessa mercadoria. Não, ela me trata bem. Por isso eu lhe trato melhor ainda. Boa. As minhas. Ela é inteligente. Me tratam bem. Mas no fundo a gente se ciúme. Sim, No fundo eu tenho ciúme. essa é uma sogra assumida, raiz. Eu não tenho não. Porque, sabe, Eu sou uma... e ela sente ciúme de mim, porque Sim. de 15 quilos pra cá de lá, eu fico lá no sofá, tipo, ele vive mais ele, né? Porque ele tem uma mão grande lá, eu costumo dele ficar com ela lá e ele ficar comigo, né? Aí eu dá 11 anos dela, vem cá, não vem pra cama dormir, né? Aí a única cama dormir, né? Ele fala assim, não gostou com minha mãe. Aí no fundo ela fez assim. Aí não dá. Aí não dá. Mas a gente tem esse sogra que dela tá empatando. vai empatando o negócio. É de 15. Não, aí só tá empatando o negócio aí, tá difícil. Uma noite só, meu filho. Então vamos ver, irmãos? Essa história é uma história realmente para ser lembrada. É uma história de amor e que serve de inspiração para nós, né, sogras. Eu sou sogra e eu sou nora, né? Eu tenho 2 genros e 2 noras. E meus genros e minhas noras são bênçãos na minha vida, né? Eu nunca tive dificuldades com eles, me relaciono muito bem e gosto deles. E quando meus filhos eram pequenos, eu sou divorciada do pai dos meus filhos e eu tinha muita dificuldade no meu relacionamento. Então, desde que meus filhos eram pequenos, que eu orava por aqueles que seriam os esposos e as esposas dos meus filhos, para que eles não passassem por algumas dificuldades que eu passava. E eu sempre digo isso para meus genros e minhas noras: vocês são resultado de oração. Glória a Deus. Porque eles realmente são bênçãos na minha vida, né? Eu tenho 8 netos e agradeço a Deus pelos meus genros e minhas noras. 9, 8 netos. Tenho 8 netos, já tenho uma bisneta do coração. A história começa em Moabe, né? Como foi que começou essa história? Ela está lá no capítulo 1 de Ruth, versículo de 1 a 18. E em que tempo foi que isso aconteceu, né? No capítulo 1 de Ruth diz assim: nos dias em que os juízes julgavam. Nós estudamos o livro de Juízes, né? Eu acho que está bem fresquinho na memória.
de todos, uma época em que não tinha rei e cada um fazia aquilo que achava melhor. Imagine, se nós aqui, eu sempre gostei de coral, né? E alguém aqui canta em coral? Ou já cantou? Já viram quando vai escolher uma roupa para o coral, como é que é? Que dificuldade, né? É a decisão. Não é para tomar decisão e tal, mas tentar chegar na conclusão de como vai ser aquela roupa é uma novela. Uns gostos, não gostam. Agora vocês imaginem uma nação sem rei e cada um fazia o que queria, o que achava que era melhor. Já imaginaram que confusão? Foi um período muito difícil para o povo de Israel, porque eles eram liderados, né, por Deus, e isso chegou à conclusão deles quererem um rei. Mas foi uma época muito difícil porque eles não permitiam que Deus governasse como Deus gostaria de governar a vida daquele povo. Então essa história de Ruth, ela acontece neste tempo. O livro já se inicia dizendo: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Todas as vezes que acontece fome, que acontece crise em um determinado país, são muitas as consequências. Nós vimos lá quando os irmãos venderam José para o Egito, que houve fome naquela terra e que depois a família de José foi levada lá para o Egito, né? E vocês vejam o desenrolar da história quando acontece uma crise, quando acontece fome no meio de um povo. E essa história de Ruth e Noemi, ela começou em Moabe justamente numa época de fome. Houve fome em Israel e Elimeleque pegou a família dele e foi para Moabe. Vocês viram nas lições anteriores a história de Moabe, né? Os israelitas e os moabitas, a dificuldade que os israelitas tiveram para tirar os moabitas do seu meio, que Deus mandou que tirasse todo o povo, e eles tiveram dificuldade em tirar Moabe. Quem foi Moabe? Qual a origem de Moabe? Quem sabe contar aí? Qual a origem dos moabitas? Moabe foi filho das filhas de Ló, quando a mulher de Ló virou estátua de sal, e eles foram para um lugar deserto, e as filhas embebedaram o pai e tiveram filhos com o pai. Então, essa Moabe é filho da filha mais velha de Ló. Olhe como a raiz principal acaba afetando a descendência, né? E aí, Elimeleque foi para Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos, e lá Elimeleque morreu. Moabe fica ao leste do Mar Morto e ao sul do rio Arnon, e Elimeleque faleceu. Os filhos casaram lá com Orfa e Ruth, que eram mulheres moabitas. Notem que havia uma ordem para que a nação de Israel não se misturasse com outras nações, não se casassem com povos de outras nações. Mas os filhos de Elimeleque se casaram com as mulheres moabitas e eles também morreram lá em Moabe. E Ruth teve que voltar para sua terra porque ela tomou conhecimento de que a fome havia passado e que Deus já tinha mandado alimento para Israel. Então ela resolveu voltar sozinha, e as suas noras acompanharam Ruth. E na história, no caminho, elas choraram muito na hora da despedida, porque ela mandou que suas noras retornassem para o seu povo, porque ela não tinha o que oferecer. Qual era a tradição? Olha que eu comecei a falar lá de Pérez, né? A tradição era que quando os filhos morressem e houvesse noras e ainda não tivesse descendência,
que ela se casasse com os filhos mais novos. Mas só que Ruth disse para elas, como eu já nessa idade, eu não vou mais me casar, eu não vou mais ter filhos. Noemi. Obrigada, professor. Noemi disse para as suas noras, eu não vou mais casar nessa idade. Eu não vou mais ter filhos. E mesmo que eu tivesse filhos, como é que vocês iam esperar que esse menino crescesse para casar com vocês e assim cumprir o ritual previsto, né, para a situação? Então vocês voltem para o povo de vocês, porque vocês poderão se casar com o seu próprio povo e ter a sua descendência. Mas creio que Noemi era uma mulher boa, uma boa sogra, porque elas choraram muito para não deixar sua sogra. Né? O texto diz que houve um grande pranto delas duas para não abandonarem. Elas olharam para o amor que elas tinham por Noemi e devem ter olhado toda aquela circunstância. Não vai deixar a senhora voltar sozinha para aquelas estradas. Havia um perigo nas estradas. Toda a vida existiu perigo nas estradas, né? Não é só hoje. Quando eu leio aquele Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, né? Por que o salmista fala isso? Porque dos montes ficavam escondidos os bandidos que salteavam as pessoas que andavam pelas estradas. Toda a vida existiram salteadores, toda a vida existiram perigos, fora o perigo da própria temperatura, né? Daquela região, de dia muito sol, de noite muito frio. Perigoso para uma mulher viajar sozinha. E as suas noras devem ter pensado em tudo isso também. Fora ela chegar naquela terra, era a terra dela, mas sozinha. As viúvas, na época, elas eram muito sofridas. Jesus Cristo trouxe um resgate para as mulheres e para as viúvas, para os órfãos. Vejam que lá há toda uma orientação da igreja, da nova igreja, para que cuidassem dos órfãos, das viúvas, porque elas toda a vida sofreram muito nessa sociedade. E Orfa e Ruth amavam sua sogra, que provavelmente era boa. E é nesse contexto que ela manda que suas noras, que Noemi manda que suas noras voltem para o seu povo e que Ruth faz a declaração que está aqui no nosso texto áureo, que é um texto que é muito utilizado em casamento e que é uma declaração de amor. Às vezes a gente pensa que declaração de amor é só de um homem para uma mulher e vice-versa, mas a declaração de amor ela pode ser em todos os nossos relacionamentos e essa declaração ela deve ser feita, porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, porque Deus vê o coração, mas nós não vemos o coração das pessoas, nós vemos as ações e as palavras, né? Vemos as ações e escutamos as palavras. Então, declaração de amor é muito importante para que a pessoa tenha uma autoafirmação sobre os relacionamentos que estão tendo. Então, os filhos devem dizer para os pais do seu amor, os pais devem dizer para os filhos, os irmãos entre si, as amigas, os amigos devem dizer que amam. Mas, acima de tudo, demonstrar. Não é? Não basta falar. É necessário demonstrar. E nesse texto aqui, de Ruth 1,16, diz assim: porém, Ruth respondeu, quando sua sogra mandou que ela voltasse para Moabe, né? Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Então, essa declaração de amor de Ruth, ela não era apenas para Noemi, ela também estava declarando seu amor ao Deus de Noemi. E olhem que, como é importante, que Noemi, durante o tempo que conviveu com essas noras, ela mostrou quem era o seu Deus.
demonstrar o amor de Deus dentro da sua casa e da sua família de tal forma de cativar o amor da sua nora que a seguiu para uma terra estranha, para uma incógnita. Como é que ia ser a vida daquela jovem em uma terra estranha, com Deus estranho, com uma viúva, num contexto em que não havia nenhuma segurança para a vida delas duas, e mesmo assim, Ruth optou por ir com ela. E ela foi influenciadora e não influenciada, né? Em meio a tantos... Noemi. Sim. Porque o roteiro do povo era diferente do Deus único, né? Vários deuses, e ela influenciou de tal maneira que ela declara isso de forma tão linda, né? Porque não havia um culto, um ritual ao Deus Jeová lá em Moabe, mas havia um culto na vida de Noemi, de tal forma que ela influenciou a sua nora a amar a Deus, né? Serve para a nossa reflexão. Como nós estamos cultuando a Deus na nossa vida, na nossa casa? Que influência estamos nós sendo para as nossas noras? Não é? De tal forma que elas queiram o nosso Deus. De que forma a nossa família está vendo a nossa adoração a Deus Jeová, de tal forma que queiram também servir esse Deus. E essa história ela continua lá em Belém de Judá, porque agora Ruth e Noemi foram para Belém de Judá, terra de Noemi. E esse texto está em Ruth. Eu não estou lendo os textos porque são grandes, viu, professor? Com sua permissão. Eu estou fazendo um resumo, mas como essa história ela está em 4 pequenos capítulos de meia hora, vocês leem. Eu espero que tenham lido, e quem não leu vai ler quando chegar em casa. Não, vai fazer essa história. Então, eu não estou lendo por isso, né? Interessante, irmãos, quando elas chegam lá, Noemi é reconhecida, porque ela era conhecida como a mulher de Elimeleque. E aí, quando ela volta para Belém, as pessoas reconhecem: Noemi, você voltou. E o nome de Noemi significa graciosa, doce, amável. E aí ela diz: não me chame mais de Noemi, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Me chamem de Mara. E eu fiquei me lembrando que eu tenho uma amiga chamada Mara. Eu também tenho. E ela é uma pessoa muito amarga. Misericórdia, Senhor. O pior é que vai pro YouTube, né, professor? E aí, Noemi disse: me chamem de Mara, porque a palavra Mara significa amargo. Porque ela disse que algo aconteceu, aquelas tragédias, né, na vida dela, a fome, o exílio para uma terra estranha, a morte do marido, depois a morte dos filhos e depois o retorno. São muitas coisas ruins que aconteceram na vida de Noemi, e ela então pede que chame ela de Mara. No contexto de Israel, o nome era muito importante. Também na história, assim, mas no deserto das águas são amargas. Sim, eu lembrei disso também. Aí botaram, Moisés botou Mara. O nome do lugar, Mara. Mara, das águas amargas. Isso. E a história continua no campo, ficou bem pegadinho aqui, no campo de colheita de Boaz, né? O que é que acontece? Havia uma tradição, eu acho muito importante nesse livro. Sim. Só antes da irmã continuar, estava analisando aqui, né, essa situação, como Noemi retornou. Sim. Noemi foi em obediência ao marido, mas lá viveu uma vida de testemunho, influenciou, de tal forma que uma das noras, como Ruth, se encantou por Noemi e pelo Deus de Noemi. Isso. E abraçou essa fé. Eu acho interessante o seguinte: os diversos momentos das nossas vidas, em uma certa situação, Noemi foi a influência positiva para Ruth. Foi a influência de mostrar um Deus verdadeiro, um Deus único, e mostrar que confiava no seu Deus.
Em outro momento, Noemi está abatida, Sim. está desanimada, sem esperança. E aquela a quem ela influenciou é que está influenciando ela agora, renovando a esperança, mostrando que ainda há esperança e mostrando que confia no Senhor. E Noemi. Eu acho interessante isso, como a nossa vida é isso aí, né? São altos e baixos, né? E a gente colhe o que planta, está lá na Bíblia, né? E algumas coisas a gente colhe aqui na terra mesmo, né? Porque Noemi investiu na sua família e ela obteve o retorno da sua família. Vale a pena investir em nossas famílias, né? Amém. Então, no campo de colheita de Boaz, vamos antes fazer algumas análises. Havia uma tradição entre os judeus, e eu fiquei me lembrando quando eu li esse texto, quando Jesus disse assim: sempre tereis os pobres convosco. Eita glória, ali, Senhor. Aleluia. Porque há alguns regimes políticos que querem igualar as pessoas, mas eles nunca vão conseguir igualar. Porque mesmo naqueles regimes que se diz que todos são iguais, existe uma casta que dirige, existe um povo que passa muitas necessidades, viu? Não é tão bonzinho assim como se fala, não. E nesse contexto aqui, sempre existiu em Israel uma forma de tratar os pobres, de cuidar dos pobres. Então lá havia uma tradição chamada de respigar. Respigar era uma forma de, durante a colheita, os pobres iam acompanhando aquelas pessoas que estavam colhendo e as espigas que caíam, elas eram catadas para que alimentasse os pobres. Era uma tradição durante a colheita. E quando Noemi e Ruth voltam para Belém, foi exatamente no início da colheita. E Ruth pede a Noemi como era o relacionamento entre elas, né? De mãe e filha. E Noemi pede, olha que Noemi não mandou que Ruth fosse respigar. Ruth foi quem pediu para ir. Quando chegou, tomou conhecimento de como aquilo se dava. Elas certamente estavam passando necessidade, né? Sem ter um homem para que as alimentasse. E Ruth pede para ir para o campo de colheita fazer a respiga. E Noemi concorda e ela vai. Inicialmente, Ruth vai para campos estranhos de outras pessoas e chega até o campo de colheita de Boaz. Boaz, ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E Ruth acaba indo parar no campo de Boaz para respigar. E ele pergunta: quem é aquela moça? Certamente era um rosto diferente no meio daquelas pessoas que ele já conhecia. Quem é aquela moça? Aí dizem: ela é a nora de Noemi, a mulher de Elimeleque, que voltou para cá depois que Elimeleque faleceu. Ela voltou, está sem marido, está sem os filhos e está com a sua nora Ruth. Quando Noemi voltou para Belém com Ruth, a história delas começou a ser contada. E eu me lembrei da minha cidade, né? Então eu estava contando, meu Deus, eu não tenho vontade nenhuma de voltar para a minha cidade. E não gosto de cidade pequena, porque a vida das pessoas é muito comentada em cidade pequena, né? Muito. E eu vivi um tempo que meu ex-marido, ele era político, ainda é, né? E aí já viu cidade pequena, família de político, é uma tragédia, viu? E eu não suporto cidade pequena com aquela vidinha que todo mundo fala da vida de todo mundo se acha com o direito de se meter na vida de todo mundo. É um horror. E aí eu fiquei pensando, Ruth,
Eu não sei, o professor vai até me dizer qual era o tamanho de Belém em termos de moradores, né? Eu não tenho noção de quantos moradores tinha. Mas o texto diz que houve uma repercussão, um comentário, um burburinho na cidade. Deve ser pequenininha, tem uma vilarejo quase. Pois é, quando Ruth e Noemi voltaram. Mas o texto diz que não foi burburinho bom, não, é todo mundo falando mesmo. Aí, ó, tá vendo? Saiu, foi para outra cidade, agora voltou sem o marido e tal, mas a nora está acompanhando. Então esse burburinho chegou aos ouvidos de Boaz. Quando disseram que aquela moça que estava ali fazendo a respiga era a nora de Noemi, ele já sabia da história. E ele se atentou para ela e ele foi generoso. Então ele chegou para... Ele deu alimento, chamou Ruth, disse que ela podia beber água no lugar onde os servos dele estavam trabalhando. Deu pão para ela, deu vinho e disse para ela que ela podia ficar ali, descansar junto com os servos. Pediu os servos que tivessem cuidado com ela. E ainda pediu que deixasse algumas espigas a mais caírem, né? Para que ela pudesse recolher. Esse encontro de Ruth e Boaz foi uma providência divina, não foi por acaso. E tem umas palavras, a gente está lendo assim a Bíblia, a gente está lendo a lição, eu não sei se com os irmãos é assim, tem umas palavrinhas tão simples e entram na mente, no coração, né? Sai da Bíblia assim. Duas coisas nessa lição me chamaram a atenção. Que o encontro de Ruth e Boaz foi providência divina e que Deus é soberano, está no controle. E que Ele age nos negócios humanos. Glória a Deus. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa que o nosso dia a dia, que os nossos negócios, que as coisas que a gente está fazendo ali, a gente faz até no automático. Ah, Deus está tão ocupado lá que não está nem olhando para esse detalhe. Deus é Deus de detalhes. Que tudo na nossa vida Ele olha com atenção. Com atenção. Nada na nossa vida por acaso. E Deus age nos negócios humanos. E tudo, não apenas uma história de amor de Noemi e de Ruth. Não apenas um casamento entre Ruth e Boaz. Essa providência divina aqui é porque Deus tem o controle da história e Ele estava formando uma descendência que ia entrar na genealogia de Jesus. Então as providências divinas, elas entram no detalhe. Então, da mesma forma que Ele cuidou da genealogia de Jesus, Ele cuida da nossa descendência. Amém. Que música linda essa dos 31 dias de oração que fala que o Senhor abençoará a nossa descendência na terra. Eu tenho tomado posse dessa canção, dessa palavra, porque, irmãos, nós vamos passar, mas a nossa descendência vai continuar a nossa história. E nós temos que orar para que essa história seja uma história de amor, né? Do amor de Deus na vida dos nossos descendentes, que nossos descendentes sejam pessoas que espalhem o amor por onde estiverem, né? O amor de Deus. Que a nossa descendência seja uma boa influência para as pessoas, assim como Noemi, num momento tão triste da história da vida dela, ela soube ser uma boa influência. É muito importante a providência divina na história da nossa vida e da nossa descendência. Então, Noemi traçou uma estratégia e ela fez um acordo. Nota-se que havia uma comunhão, uma intimidade entre Noemi e Ruth, né? E ela traçou uma estratégia. Lembrem que Ruth é moabita, então ela não conhecia as tradições de Israel, mas Noemi conhecia. Então ela sabia que pelo fato de Boaz ser um parente remidor, o que era o parente remidor? Era aquele que podia se casar com a viúva do seu parente para dar descendência, já que Noemi não tinha filhos, o casamento podia ser com o parente remidor. Era aquele que podia comprar as terras, porque Elimelec foi embora, mas as terras dele ficaram.
E ele tinha terras. Certamente que as terras de Elimeleque, por não estarem sendo cuidadas por ele e pelos filhos, estavam lá abandonadas, mas tinha algum valor. Né? Terra sempre tem valor. Né? Com cultura em cima ou sem cultura em cima, ela sempre tem valor. E as terras de Elimeleque ficaram lá, permaneceram. E Boaz era o parente remidor. E quando ele viu Ruth pela primeira vez, ele disse isso, né? Ele disse que ele era o remidor da família de Elimeleque. E então Noemi fez uma estratégia. Mandou que quando ele estivesse lá no campo, Boaz, que Ruth se banhasse, que se arrumasse, que vestisse a melhor roupa e que se deitasse aos pés de Boaz. Nota-se pelo texto que não havia mulheres nesse momento em que Boaz estava lá no campo. Só existiam homens. Tanto é que ele, quando vê que tem uma mulher, ele se assusta e pergunta quem é. Presume-se que o local estava escuro e ela disse que ela era Ruth. E ele impede a ele que ele seja o remidor e ele manda que ela fique ali, mas que quando o dia clarear, que ela saia, para que não vejam que tem uma mulher ali no campo, porque ela poderia até correr risco, né? Uma mulher sozinha no lugar com tantos homens, ele teve esse cuidado com ela. E ele dá alimento para ela, levar para casa, e ele informa que existia um outro parente. Outra coisa que me chamou a atenção foi a disposição de Boaz, vamos dizer assim. Ele é um cara proativo, ele vai resolver. Ele se interessou pela causa, certamente se interessou por ele também, né? Mas ele se interessou pela causa de Noemi e de Ruth, e realmente uma história que chama atenção em qualquer época. Né? Voltando ao começo, não deve ser de hoje que existem as histórias e as piadas e as conversas e a concorrência entre sogra e nora. Toda a vida deve ter existido. E quando uma nora ama a sua sogra a ponto de acompanhá-la para uma terra estranha, é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, chamou a atenção de Boaz também. E ele deve ter olhado Ruth, além dela ser uma jovem bonita, ele deve ter olhado também com os olhos do caráter dela. Porque é muito importante o caráter de uma pessoa, muito mais do que a sua aparência física. E quantas vezes a gente vê um casal, né? Um homem ou uma mulher bonita casado com outro feio, e a pessoa fica, rapaz, que casal, como é que casa com uma pessoa? Gente, a pessoa bonita viu muito além da aparência do outro, não é? Porque o caráter, a alegria, a honestidade, a proatividade, tudo isso vale muito mais do que a aparência. E Boaz teve essa capacidade de analisar o quanto Ruth era bonita, um ser humano maravilhoso. E aí ele disse que existia um outro parente, que era remidor, e ele foi para a porta da cidade esperar esse parente aparecer. E aí ele chamou essa pessoa, conversou com ele, disse que as terras de Elimeleque estavam à venda. Interessante, né? Está à venda, o cara se interessou logo, não, vou comprar. Tô na fila, né? Sou próximo da fila, vou comprar. Aí Boaz chega e diz, mas quem comprar as terras de Elimeleque tem que casar com Ruth. E aí o homem não quis, né? Disse que iria atrapalhar a herança dele, não quis. E Boaz logo deu a solução e disse que ele então compraria as terras e casaria com Ruth. E aí, interessante, né? Hoje a gente assina um contrato, né? Vai no cartório, reconhece a firma, registra. Olha como era que se fazia antes. Tirava um sapato e entregava. Eu fiquei pensando, não, aquele sapato preto, tudo dentro daquelas coisas todo sujo. Porque quando se chegava numa cidade, era costume o quê? Lavar os pés dos visitantes, né? Por quê? Porque havia muita poeira, muita sujeira.
menina professora, e se lavar os pés. Aí eu fiquei pensando no contexto das sandálias, dos sapatos que se usavam. E aí, na hora de confirmar o negócio, ao invés de ensinar o contrato, se dava o sapato para confirmar que o negócio estava fechado. Mas E aí, também com Moisés? sim, tira o sapato, porque este lugar é santo. Tinha um significado para o juiz muito grande essa questão de tirar o sapato. Não, Deus é testemunho da gente, a nossa negociação. Da negociação. Já era essa tradição aqui, né? Quando Moisés subiu lá no monte, que Deus mandou que ele tirasse o sapato, já era uma forma de negociação entre Deus e os homens. Nada na Bíblia é por acaso. Nada. A gente às vezes que não sabe o contexto, né? Porque não estamos lá dentro da cultura, mas nada é por acaso. Essa era uma forma de confirmar o negócio. E Boaz negociou com aquele parente remidor, confirmou, comprou tudo que foi de Alimeleque, se casou com Ruth e aí ele teve um filho. E outra coisa muito bonita, Obed, o filho de Ruth com Boaz, foi o pai de Jessé, avô de Davi. E lá o texto fala que Noemi teve tão grande alegria com o nascimento daquele filho, como se fosse o filho do filho dela. E ela cuidou daquele menino, ela cuidou daquela criança e ela era tida como a avó da criança. Porque Ruth se tornou como se fosse filha de Noemi. E Noemi tinha esse relacionamento com a nova família de Ruth, como se ela realmente fosse a avó. E outra coisa, Noemi foi beneficiada porque ela agora foi acolhida dentro de uma família também. Ela antes era uma viúva que não tinha expectativa nenhuma. E ela agora ela tinha uma família. Ela tinha uma filha, ela tinha um genro, ela tinha um neto. E ela certamente tinha manutenção digna também para ela. E tinha amor. Porque Ruth a amava como se fosse uma mãe. A estratégia foi toda dela, né, minha irmã? Hã? A estratégia foi dela. Vai lá. Foi dela, com todo o conhecimento da cultura judaica, com toda a sabedoria e esperteza da idade. Muito importante. E Ruth obediente. Eu achei interessante o que eu estava lendo, que ela percebeu que eles estavam enamorados. Olha que experiência de mulher, né? Uhum. Eles já estavam enamorados. Porque ele, quando bateu o olho dela, porque assim, ele primeiro teve a informação, ele deve ter achado interessante, como é que uma nora, né? Acompanha uma sogra, sem ela nem beira. E ele diz no texto que ele ouviu falar Isso. da bondade que ele teve com aquela Que ela teve teve com a sogra. Então ele já conhecia de ouvir falar. Olha o que a gente Jó diz, né? De ouvir falar. Quando ele viu, certamente era uma moça bonita, chamou a atenção dele também, né? Bateu a química do olhar de uma coisa que ele já tinha o conhecimento. Então ele já sabia a informação boa dela. Não tem vezes que acontece com a gente, da gente ter amiga de uma amiga e aquela amiga contar a história, fulana de tal, foi embora daqui, mas minha amiga, gente boa, me ajudou muito, Aí um dia acontece que você conhece a amiga da amiga e é como se você já fosse amiga dela há muito tempo, não é? Eu mesma tenho amigas de amiga minha que viraram minhas amigas, que é como se elas fossem minha amiga para sempre. Por quê? Porque você ouviu falar bem daquela pessoa. E isso aconteceu com Boaz. Ele ouviu falar bem de Ruth, ele chamou a atenção àquela história, que coisa, né? Uma jovem que poderia ter ficado na terra dela e veio sem expectativa para o meio do nosso povo. Quando ele conheceu, casou a informação com a aparência da moça, né? A visão que ele teve. Judas, e a gente vê assim, Boaz, um exemplo de pessoa íntegra, Sim. de honestidade, porque você vê que em nenhum momento Boaz se utilizou de nenhum dos seus benefícios. Não, inclusive ele manda que ela tenha cuidado com a integridade dela. De generosidade, de bondade. E em nenhum momento ele manipula nada. Ele se interessou por Ruth, mas aguardou para ver se era possível casar com ele. Então a gente olha em nós um coração extremamente generoso. É possível ver assim a ação de Jesus na vida de nós. Esse cuidado de querer alimentar Ruth.
Sim. de proteger, né? De ir além do desejo, de ir além daquilo que o outro dele enxergar. Você vê que em nenhum momento ele manipulou que nenhum tipo de situação para ter algum tipo de preferência em relação a Deus. Você vê que ele viu todos os processos. Aí a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente deseja as coisas e a gente acaba se utilizando, né, de algo que a gente Influência. da nossa influência para conseguir o que a gente quer. Mas quando algo de fato é de Deus, o Senhor vai abençoar, a gente não precisa fazer nada daquilo que não agrada a Deus. Porque você vê que Deus honrou. Aí a gente volta para aqui. Providência divina. Aguardar a providência divina. Providência divina. Tudo é providência divina. Aí eu fiquei analisando ali, pensando assim, o cuidado de Deus, preparando as genealogias Isso. que ia dar origem Isso. ao filho dele. Então são pessoas excluídas, pessoas improváveis, que ele foi excluído, mas ele conhecia o interior O coração dessas pessoas. Que coisa linda, Nós né? falamos exatamente sobre isso no início, E né? nota que a diferença, ou a grande diferença é que a gente pensa que nós não somos escolhidos, somos sim, como esse Mesmo povo foi improváveis. escolhido, mesmo improváveis, e que a gente tem que perseverar, porque obedecer é difícil, exige esforço. Por isso que Josué falava, esforçai-vos, porque obedecer é difícil, mas a coroa que nós vamos receber, ela é maravilhosa. Então nós falamos no início, para quem não estava aqui, que Boaz, ele vem da descendência de Pérez, que é aquele filho de Judá, com a sua nora, Tamar. e aí Itamar. Aí depois, Salmão e Raabe, né? Raabe era de Jericó, quer dizer, não era israelita, e entra na genealogia de Jesus, uma prostituta que casou com Salmo e que teve Boaz. Aí agora vai o Boaz e se casa com Ruth, uma moabita. E qual é o significado disso? Que Jesus não discrimina ninguém. Que Deus não discrimina ninguém. Que Ele pega nós todos, com todas as nossas limitações, com todos os nossos antecedentes. Todos os nossos antecedentes. E traz um remidor para as nossas vidas. E nos purifica de todo o pecado. E nos faz ser irmãos de Jesus e moradores do reino dele. E beneficiários de um reino que nós não tínhamos o direito. Mas através do remidor que é Jesus, nós passamos a ter esse benefício. Então essa é uma história de amor de Ruth e Noemi que exemplifica muito bem o amor de Deus por nós. Muito bem. Aí você falou beneficiário de algo que não é nosso. Não é nosso. Nós perdemos o céu por causa do pecado. Sim, Então essas mulheres perderam sua herança por causa da morte. sim. O pecado é a É a morte. morte. Então morre o pai, fica ela viúva. Mas tem dois filhos. Morre os filhos, ficam 3 viúvas. Então o remidor, ele além de casar com Ruth, o filho dele não é dele, é de Malom. O filho que ele fez é de Malom, não é dele. As terras que eram da família, ele remiu as terras, mas continuou no nome de Malom, porque é o único que tem filho. Então essas mulheres agora têm um filho, que é filho de Malom, e tem as terras que esse remidor vai fazer a manutenção, resgatou, faz a manutenção que é delas. Então nós ganhamos o céu através de Jesus, que nós perdemos por causa da morte. Glória a E aí Deus. você vê que nós como cristãos hoje, nós não queremos fazer nada que beneficie o outro. Eu só faço algo sempre para o meu benefício. Mas se for para beneficiar alguém e eu não quero fazer, olha o que o homem faz. O outro que tira o direito falou assim, não, eu queria as terras. Porque ele não sabia que tinha 3 viúvas. Então, tem 2 viúvas. Não, ainda vai me prejudicar. Eu vou ganhar algo que não é meu, eu vou ganhar algo que é para dar para elas. Se tu quer, então fica. Ele falou, tudo bem, então estou passando o documento, da minha sandália. Eu resolvo isso aqui. Então ele vai lá, assume a esposa, dá um filho para um outro e dá as terras para elas. Porque a mulher sem terra, a mulher não podia fazer nada. A mulher tem terra, mas não pode fazer nada. Não tinha nome, não tinha voz, não tinha voto, não tinha direito. Aí ele dá todo o direito necessário
para pessoas adquirirem os bens que geram delas. E nós, como cristãos, nós temos que refletir nisso, compreender que o que nós fazemos, nós devolvemos aquilo que Deus fez por nós, que é a bênção. Então, o Senhor nos deu algo que nós perdemos por causa do pecado, e nós muitas vezes não queremos dar para o irmão o mínimo que nós temos. Então, essa história de amor de Noemi nos faz refletir sobre o amor de Deus por nós e sobre o resgate. Esse papel de Boaz, como parente remidor, é o mesmo termo aplicado à atividade de Deus, porque ele redimiu o povo de Israel. E nós somos o Israel de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o remidor do seu povo. Esse texto eu quero que você não leia. Um leia Efésios 1:7, o outro Colossenses 1:13, para nós encerrarmos. Deus, ele é soberano e ele está no controle. Ele age nos negócios humanos. Ele cuida, irmãos, de detalhes que a gente acha que somos nós que estamos cuidando, mas não é. É Deus com a providência dele que está encaminhando a nossa história. E nada na nossa vida é como uma casa. Tudo é providência de Deus. Interessante que isso é fruto, a gente enxergar isso é fruto de maturidade cristã. Sim. Maturidade na vida cristã. É. Porque é muito bom a gente exaltar a abertura do Mar Vermelho, né? do Rio Jordão, a queda do Muro de Jericó, mas a maturidade cristã está em enxergar que Deus age nos detalhes do nosso dia a dia, da nossa vida. Como a irmã botou aí, age nos nossos negócios, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na família, nos relacionamentos. Deus está ali agindo, modificando, abençoando, mudando, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, levantando quem Ele quiser, né? Então, é fruto da maturidade. Eu concluí aqui. Final feliz de uma história que começou com uma tragédia. Quando eu li isso aqui, irmãos, me lembrei que meu pai tinha dito que tudo que começa mal termina mal. Falava isso direto. Mas aqui nós estamos desfazendo esse dito popular. Eu falei pela minha própria vida, não. Muda, né? Ele muda. Deus muda a história. Muda. Deus muda a história. Então essa história começou com uma tragédia, mas ela teve um final feliz. Glória a Deus. Por quê? Porque estava dentro do propósito divino para a vida daquelas pessoas. Irmãos, quando lá no Novo Testamento tem os momentos em que Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, eu quero ficar bom, eu quero ser curado. E o Senhor diz o quê? Seja curado. Tem horas que eu estou orando e digo: Senhor, estou precisando dessa palavra de Jesus. Eu quero. Seja curado, seja livre, seja liberto. Se Deus, na sua providência divina, Ele tem um propósito para a vida de uma pessoa, isso vai acontecer se nós dermos a oportunidade de que Ele faça e de que Ele entre nos nossos negócios humanos. Eu vi isso a primeira vez através de Eric Renekiewicz. Deus é o único que transforma a nossa maldição, a maldição que nós criamos para a nossa vida, em bênção. Glória a Deus. Ele é a única pessoa. Nós não conseguimos transformar essa maldição em bênção. Nós não conseguimos. É maldição para maldição, maldição para maldição. Uma Mas vida ele é chamou outra único. vida, mas o Senhor pode Ele mudar. transforma a maldição em bênção. Isso depende de você. Glória a Deus. Então vamos ler Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Glória a Deus. Então, através do sangue de Jesus, é o nosso remidor e nós podemos mudar a nossa história. Nós mudamos, não, Ele mudou a nossa história. Amém. Colossenses 1:13. Ele nos tirou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Glória a Filho do Deus. amor. Aleluia. Então nós fomos transportados. Como é transportado? Já assistiram aquele filme de... Esse dia eu estava andando assim, pensando, quando a gente estiver lá, agora a gente está estudando Apocalipse, né? Quando a gente estiver lá no céu, a gente não vai precisar de luz, porque o Senhor nos alumiará, né? E aí a gente não vai precisar de transporte. Certeza que o céu
era grande, né? Para caber todo mundo vai ser grande, não vai precisar de transporte. Aí eu fiquei pensando assim, a gente vai andar no céu. Teletransporte, ó. A outra dimensão que o A pessoal outra dos filmes dimensão, né? colocam. Pensou, já foi. Isso. Aí a gente vai teletransportar, sair daqui, já tá lá visitando o irmão Ciel, lá na ala norte do céu, viu, irmão Ciel? Glória a Deus. Que bênção, irmãos, é pensar no céu, né? Eu fico parada assim pensando, oh Jesus, que maravilha vai ser estar lá para sempre com o nosso Senhor. Então é Ele quem vai nos transportar, nos levar como nosso remidor. Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso remidor. E nós estamos encerrando essa lição, né? Glória a Deus. Por certo, na próxima semana vai ser introdução e na outra semana nós estaremos recomeçando. O professor disse que é o Evangelho de João, que nós vamos estar estudando. A direção da EBD até agora não nos avisou nada, Certo, né? certo. Mas o normal é que semana que vem, no domingo, seja aula única, uma única no templo, com introdução à nova revista, que é o Evangelho de João. Pronto. Né? Já estamos sabendo. Agora, no outro domingo, Sim. e hoje é 15, Certo. é o encontro de casais, né? Ah, Não certo. é isso? Então a gente está aguardando Sim. que aviso vai ser dado. Sim. Vai ter turma única, Certo. vai funcionar 2, 3 classes. Certo. Né? No ano passado funcionou 2 classes. Foi. Então a gente está aguardando a direção. Talvez Certo. faça só essa primeira também aula de introdução também. Vamos assistir. ficar atentos às informações e aos avisos, lembrando que campanha de missões mundiais já foi encerrada a promoção, mas o valor ainda não foi enviado, então quem ainda não pôde ou quem quiser doar novamente, ainda está em tempo, viu, irmãos, para missões, e nós vamos estar orando, encerrando esse momento. Tem alguém aqui aniversariando nessa classe hoje? Aniversário de qualquer coisa. Vamos orar? Vou pedir ao irmão Ciel que esteja neste momento orando e encerrando a nossa EBD e o nosso trimestre. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graça, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar aqui na classe, estudando questões referentes ao e-mail. Amém, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua serva que está aqui para ministrar essa lição. Te louvamos, ó Deus, pelo empenho dos professores, dos líderes, ó Deus, da EBD. Pessoas que se dispõem, ó Deus, para te servir nessa área. Nós te louvamos, ó Deus, da sabedoria, do entendimento. Te pedimos, ó Deus, pelo encerramento desse trimestre. E te pedimos já pelo início do próximo. Amém. Nós sabemos que nós pensamos, nós projetamos, mas o Senhor que vai dar a direção, segura a necessidade de cada pessoa que frequenta aqui essas classes. Amém. Então, segura essa necessidade, Deus, usa da tua graça, da tua misericórdia, para que possa alcançar, Amém. para que possa dar entendimento, ó Deus, para que esse entendimento, através da administração da tua palavra, desse discurso, ó Deus, possa salvar. Amém. Dar entendimento de tal forma, ó Deus, que as pessoas possam compreender quem é o Senhor, para que não vivamos, ó Deus, sob vento de doutrina, do povo, ó Deus, levado por sentimentos, que tenhamos a certeza, ó Deus, de que o Senhor ministra nossos corações e fala conosco. Amém. Nos dá um culto na tua presença, ó Deus, que continuemos, não só nesse momento do culto, mas durante todo dia, ouvindo a tua palavra, compreendendo a tua voz, porque a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem e conhecem a tua voz. Amém. Então, no nome de Jesus, nós queremos isso, ó Deus, por isso nós te pedimos. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa aula.